Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, iniciando a escola bíblica 24 horas. Estou aqui dentro do prédio da denominação na qual Deus nos colocou para estar aqui presidindo o trabalho com os irmãos, parte dessa igreja. Talvez a maioria dos irmãos, nós mesmos que ganhamos para Cristo, pregando, evangelizando de casa em casa, aqui nesse bairro chamado Camboa. Outros ganhamos pela internet, estão aqui conosco, em frente à televisão difusora São Luís do Maranhão, Brasil. Bem, nós então estamos com essa escola bíblica em vídeo no YouTube, para trazer mensagens que pouco se vê falar por aí, nas igrejas principalmente. Então hoje, meus irmãos, nós trouxemos mais um daqueles temas bem difíceis de ouvir por aí nas pregações, do que a Bíblia chama de os falsos profetas, de Mateus 24, que Jesus diz que no fim dos tempos vai haver falsos profetas que vão enganar até os escolhidos. Então muita gente vai para o meio dessas denominações sem saber de verdade, sem um discernimento sobre o lugar onde eles estão, quem são aqueles pregadores, e eles vão aceitar qualquer tipo de pregação, pensando que ali está o caminho da salvação. E aqui então nós estamos pregando hoje um tema de alerta, que deve ser dividido aí em duas partes, 3 ou 4, talvez 4 partes. Essa mensagem sobre o profeta Isaías, um homem que teve coragem de deixar registrado um testemunho seu próprio, que muitos pregadores não têm coragem de falar para ninguém com respeito a si mesmo, o que ele é diante de Deus, quando ele está em pecado, quando ele diz: vou confessar para o meu Deus, e vou deixar muita gente que lê a minha história, que vai ler depois, muita gente vai saber que é possível sim um profeta ele confessar o seu pecado, se ele estiver em pecado. Quero ler a história do profeta Isaías, capítulo 6, no verso 1 em diante. Se lê assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Estou lendo a minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida, que é mais antiga, mais perto do original. Então diz: os serafins, no verso 2, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, verso 5, que é o tema da mensagem de hoje. Então disse eu, aqui é um testemunho, todo cristão tem que manifestar para o mundo por que ele serve Deus, quem ele era antes, quem ele é agora, por que ele decidiu agora
ser diferente no comportamento depois que se tornou cristão. Então ele dá o testemunho dele aqui. Isaías 6, verso 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ponto. Quero parar bem aí. Bem, meus irmãos, você que já leu esse texto sabe que alguns por aí dizem, pregando que aqui foi o início da carreira profética de Isaías. Então alguns dizem que aqui, meus irmãos, foi a primeira vez que Isaías começou a pregar, e que antes de começar a pregar, ele teve essa visão e daí começou a pregar. Não, o que a gente sabe é que aqui está em ordem cronológica, porque isso aqui é um comportamento igual o de muitos de nós que estão pregando por aí. Prega, mas insulta os outros. Prega, mas usa a língua para mentir. Prega, mas prega religião falsa e diz que é um missionário, diz que é um apóstolo. Prega doutrina diabólica, dizendo que é a palavra de Deus, que Deus mandou. Diz que ele está cheio do Espírito Santo. Mas muitos desses irmãos, eu tenho ouvido falar que mesmo como pregadores, depois de usar sua língua, emprestar a sua língua para o diabo. Eu conheço a história de muitos que Deus se revelou para ele e diz: olha, eu não estou recebendo isso aí que tu está fazendo, para tudo, começa de novo. O que eu acredito que aconteceu com Isaías foi assim também. Ele já tinha começado o ministério dele e Deus decidiu se revelar para ele. Querido, infelizmente Deus não vai se revelar para todo mundo. E aí nós é que temos que pedir todo dia misericórdia. Senhor, te revela, fala comigo. Porque o pior é a gente ter certeza que nosso lábio, aquilo que a gente fala, é imundo, porque sai de dentro do que está em nós, que é imundo. E aí está pregando. Então eu quero falar sobre isso. Preste atenção. O Isaías teve coragem para deixar um testemunho desse. Poucos vão para o YouTube. Poucos vão dizer: olha, eu era um pregador, mas era só falsidade. Como tem aí no YouTube. Aí no YouTube tem um testemunho de um homem, que ele é um pastor, que ele escreveu um livro depois de Deus ter dado uma revelação para ele. Depois que ele já era pastor há muitos anos, Deus deu uma revelação para ele e disse: teu pai é o diabo, que está servindo da tua vida é Satanás. Eu não, teu Senhor é Satanás. Mas, Senhor, preguei em muitos lugares, viajei, fundei igreja em muitos lugares, evangelizei muita gente. Jesus disse: mas o diabo é teu pai. E ele está aí no YouTube dando testemunho. E ele escreveu um livro chamado Placebo, para contar que todo o comportamento dele como cristão, pelo que pregava, pelo que ele vivia, era um placebo. Sabe o que é um placebo? É um remédio que você dá para alguém que não cura ninguém, não serve para nada. É isso que é um placebo. Um remédio que não tem utilidade, não serve para nada. Aconteceu como?
no testemunho dele que está aí no YouTube. Este homem andava pregando para lá e para cá, e viajando, e gastando dinheiro da igreja para suas viagens missionárias, para construir igreja, para comprar cadeira, isso, caixa de som, por aí para muitos lugares onde ele fundou a igreja. E as igrejas com 50 pessoas, 100, 200, 500, em vários lugares. Mas um dia ele teve um problema no coração, e o coração estava disparando, quase matando ele, e ele teve que parar e ir para o médico. Chegou lá, o médico disse: fique aí que você vai ter que ficar internado. E ali, meus irmãos, eles colocam uma maquininha no coração, no dedo da pessoa, e liga numa máquina, e ali fica fazendo pi, 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 para poder marcar os batimentos cardíacos. Quando ele está vivo, fica pi, pi, pi. Quando ele vai morrendo, vai fazendo pi, pi, pi. Aí quando morre, faz pi. Aí morreu. Aí tudo quanto é médico sai correndo e sabe que ele morreu. Vai tentar reanimar, geralmente não tem mais jeito. O caso dele foi esse. Quando a maquininha, ele internado no hospital, pastor, pregador internacional, conferencista, fundou muitas igrejas, ganhou muitas almas para a religião dele, não para Cristo, que é assim que estão fazendo aí com esse evangelho fácil, barato. Outro evangelho, como diz Paulo em Gálatas 1, 6 ao 9, se alguém te pregar outro evangelho que não seja aquele que já temos ensinado, seja maldito. Aí o que é que ocorre? Ele está lá, e a maquininha fazendo pi, pi, pi. Só que daqui a pouco a maquininha começou a fazer pi, pi. Aí uma voz apareceu e disse, uma voz: eu sou teu Senhor, vem te buscar. Ele nunca ouviu a voz de Deus na vida. Deus nunca falou com ele. Ele só tinha negócio de ler Bíblia, como faz testemunho de Jeová. Enganado, cego. E ele nunca orou para dizer: Deus, se revela para mim, fala comigo, quero ouvir tua voz, me exorta se eu estiver errado. Não, sou pastor, já estou salvo porque eu sou pastor, só porque eu estou pregando, ganhando alma, sou profeta, tá. E enquanto a maquininha fazendo pi, pi, aí ele dizia, o diabo dizia para ele: sou teu Senhor, vim te buscar. Só que era só uma voz, não aparecia ninguém, e ele pensava que era quem? Jesus Cristo. E na hora, meus irmãos, que aquele homem ia morrendo, que a maquininha fazendo pi, aí Jesus apareceu no quarto para ele, literalmente, do jeito que apareceu para João no Apocalipse, do jeito que apareceu para Paulo em Atos 9, ele apareceu lá, e Jesus disse: não faça isso, repreenda ele, esse aí foi o teu Senhor a vida inteira. Tu nunca pregaste o evangelho, tu nunca fundaste igreja para mim, aquelas almas nunca foi para mim. Eu vou te mostrar agora o mundo de Satanás, como ele engana as pessoas, como ele te enganou. Ele está enganando multidões, e eu escolhi você para falar sobre isso, para você testemunhar nas igrejas, para você dizer que é possível sim. Tem muita gente de lábio impuro, imundo, ensinando mentiras, vivendo no meio de ímpio, como se fosse ímpio, e dizer: sou pastor, estou salvo. Tem multidão fazendo isso. E aí Jesus pegou ele, numa revelação, levou ele, mostrou um monte de coisa, e a partir daquele momento, trouxe ele de volta, curou ele, colocou ele de novo na obra, e disse: agora tu vai pregar minha palavra. Primeiro, falar para todos o que eu te mostrei. Diga que o inferno existe, para onde o diabo ia te levar. Diga que muita gente nas igrejas prega, mas o senhor deles é o diabo, porque tem lábios impuros, ensinam mentiras, querem viver no meio de gente impura,
quer dizer gente que aceita essa vida nojenta, fora as outras coisas que se faz quando sai da igreja, né? Briga, ódio, vingança, palavra nojenta. E na Bíblia diz em Mateus 12:37, tudo que tu disser, tu vai dar conta. Por tuas palavras tu serás justificado ou condenado. Então, essa primeira parte dessa mensagem, viu, que eu quero deixar para ti, ainda vai ter várias partes sobre isso. Ai de mim, você deve dizer, irmão, ai de mim, se eu tiver minha língua, porque meu coração é sujo. Vamos falar já disso, tá bom? Impureza, o que será impureza? Quantos estão pregando, cantando, ou membros de igreja estão impuros e continuarão assim para sempre? Só se Deus se revelar, como revelou para Isaías, como revelou para esse homem aí, que escreveu esse livro placebo. Você entrar no meu privado, eu vou enviar o vídeo para ti. Nós temos uma escola bíblica toda hora, viu? Em online, em áudio. Todos os dias envio 80 minutos de áudio, de ensino da Bíblia, todo dia, de 6:30 da manhã em diante. A gente grava de madrugada, estuda de madrugada, hora de madrugada, envia, e a gente envia todo dia, tá bom? Então pega meu número do WhatsApp aí, tá bom? E nós vamos estar enviando para você diga, pastor, estou aqui com o novo convertido para enviar aí para essa escola bíblica, que tem o tema A Verdade Vos Libertará, em áudio, e eu vou enviar para você também o vídeo, o testemunho desse homem que está no YouTube aí, tá bom? Pega meu número, 984904763, e o código do Maranhão 98, você que está fora do Brasil é 55, você tem que colocar antes de tudo, tá bom? Você também adiciona aí o sininho que está debaixo do vídeo, para que toda vez que a gente enviar as próximas mensagens, que ainda vamos falar muito sobre ai de mim, então toda vez que o YouTube receber uma mensagem nova, de um vídeo novo, ele comunica você, para você assistir e enviar para outro, tá bom? Tá, ore por mim, estou orando por você, tá bom? Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Envie essa mensagem para alguém, me ajude a evangelizar, amém.